Bom dia, Pai, seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom, querido. Ele é o único e suficiente Salvador. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas e nós devemos confiar no seu querer, no seu fazer e no seu agir, porque Ele é fiel. Ele é Senhor e Deus, Santo, poderoso e soberano. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Só que antes eu vou deixar o meu recado, eu vou pedir, não se esqueça, dê o seu like. O seu like ele é muito importante, ele nos ajuda a ter visibilidade. Compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Dizer que você pode encontrar nele a cura, a libertação, a salvação, a alegria. Encontrar em Jesus o poder, a glória, porque o Senhor é fiel. A Ele toda a honra e todo o louvor. Entregue-se a Ele, renda seus pés. Jesus te ama, querido, e Ele quer e pode mudar a tua história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 1, que diz assim: No ano terceiro do reinado do Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltsassar, e Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que me determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti
a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Quando esses jovens se decidiram por não se contaminar com aquilo que vinha da mesa do rei, eles eram tão escravos quanto os outros. Eles tinham saído da sua terra, eles tinham sido levados para a Babilônia, como Deus havia declarado, porque o povo havia se afastado do Senhor. O povo havia endurecido a sua cerviz e estava fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. E Deus foi protelando, foi falando, até que a ira do Senhor veio sobre aqueles que estavam se rebelando. E Deus cumpriu a sua palavra. Porque a palavra do Senhor é viva, querido. Ela é eficaz. Ela penetra como espada de 2 gumes. Ela vai entre a medula e os ossos, entre o espírito e a alma. Mas ela faz aquilo que Deus a liberou para fazer. Ela não volta para o Senhor vazia, ela cumpre naquilo que lhe apraz. E nós temos que ter essa convicção de fé, de que a palavra do Senhor é vida, que a palavra do Senhor é verdade. E nos posicionar diante do Senhor todos os dias, assim como esses homens, quando eles entraram, quando eles foram colocados no lugar em que o rei havia determinado, e eles viram o que estava sendo colocado diante deles. E, como todo israelita, a sua comida, a sua vida tinha que ser separada, tinha que ser diferenciada, tinha que ser segundo as regras, as condutas da palavra de Deus. Na mesma hora, eles entenderam que o que vinha da mesa do rei não era preparado segundo o seu costume, segundo o seu Deus. Então, Daniel declarou e pediu. E Deus ele foi tão misericordioso que quando a proposta, nasceu no coração de Daniel, juntamente com seus 3 amigos. Porém, contudo, o Senhor estava com eles, porque o Senhor se agradara da atitude, do posicionamento deles. E o Senhor lhes deu, numa situação que seria impossível, no momento em que seria impossível, a vitória. Porque quando ele chega diante do chefe dos eunucos, quando ele chega diante do dispenseiro que estava, tinha sido colocado para poder trazer para eles a alimentação, ali o Senhor já trabalhou no coração daqueles homens que estavam, que eram oficiais do rei nessa questão, para que tudo que Daniel pedisse, Daniel alcançasse graça, alcançasse misericórdia e fosse feito segundo ele tinha proposto em seu coração. Porque Deus faz assim, querido. Primeiro ele coloca o sonho na nossa mente. Depois ele permite que o sonho chegue ao nosso coração. Aí ele nos dá intrepidez, ousadia, para que nós possamos realizar, para que nós possamos buscar, realizar, fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas quem tem que ter atitude, posicionamento, somos nós. Porque o Senhor, ele espera de nós obediência, ele espera em nós um coração quebrantado, para que nós possamos deixar ele administrar e ministrar o seu querer e o seu fazer. Nessa situação, seria impossível que a alimentação fosse trocada. Porque
aquele que desobedecia e fazia as coisas que o rei não havia mandado, ou deixasse de fazer a vontade do rei, a sua cabeça rolava, ele era morto, literalmente. E esse era o temor do chefe dos eunucos. Porém, o Senhor deu sabedoria para que Daniel conversasse e lhe explicasse seu ponto de vista e a sua situação. E ele fala, olha, eu posso até trocar, mas se acontecer de vocês estarem mais magros, debilitados, porque ele, na mente dele, só os legumes e água não iria sustentar, não iria trazer saúde, não iria trazer ali peso, ganho de peso. E o temor dele é que na hora que o rei batesse o olho, ele entendesse que havia algo diferente na vida daqueles jovens que tinham sido colocados para ser bem tratados, bem cuidados. Porém, Daniel explica para ele, olha, tá, são 3 anos que nós vamos ficar aqui. Então eu gostaria de te pedir, experimenta 10 dias. Se em 10 dias tudo isso que você falar for uma realidade, a gente come das iguarias que vem na mesa do rei. Porém, se em 10 dias você olhar e não tiver nada diferente, você nos permite seguir comendo legumes e bebendo água. E ali Deus deu vitória. Porque Deus tinha dado a direção, Deus tinha permitido que o desejo do coração de Daniel se realizasse naquele momento. E veio a se agradar de tal forma que tanto ele, como Azarias, como Ananias, Misael e Azarias e Daniel, eles, quando aquele moço chega e olha para eles, além deles estarem mais formosos, eles estavam mais gordos e o bem-estar deles era melhor do que aqueles que estavam comendo das iguarias da mesa do rei. Porque, querido, todos tinham saído do mesmo lugar. Todos eram homens, porque antes, no início do texto fala, eram filhos de nobres, eram príncipes, eram pessoas entendidas, eram pessoas com conhecimento, eram jovens promissores, que tinha cultura, tinha uma estrutura de conhecimento diferenciado. Todos. E não foi só esses 4 jovens que chegou naquele lugar, mas somente esses 4 se propuseram, se dispuseram a estar no centro da vontade do Senhor, a fazer aquilo que agradava ao Senhor. E o Senhor se agradou e os abençoou. A palavra vem dizendo que, quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Deus trouxe sobre eles algo extraordinário. Por quê? Porque eles obedeciam a palavra do Senhor. Eles não comiam coisas imundas, coisas que eles não sabiam como estava sendo preparado, porque o judeu preparava a sua própria comida e eles optaram por não comerem. E Deus se agradou, porque fizeram a diferença naquele lugar. Hoje, para mim e para a tua vida não é diferente. Nós temos que nos separar do mundo, nós temos que fazer a diferença no mundo. Nós temos que vivenciar a palavra do Senhor cabalmente, todos os dias. Nós temos que buscar o conhecimento do Senhor, da graça, da misericórdia. Nós temos que buscar a presença do Senhor todo o tempo, para que o Espírito Santo nos guie, para que o Espírito Santo nos conduza, para que ao abrir da nossa boca saia palavras de vida, para que nós tenhamos sabedoria, como nos portar, como nos comportar, como agir, como fazer, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que nós possamos exalar o bom perfume do Senhor. E essa é a palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesse dia de hoje. Que ela seja a resposta de Deus ao teu coração. Que você possa ter uma conduta, ter uma postura diante de toda e qualquer situação.
diante da vida, uma postura que agrada a Deus, não a você, não aos outros, não aos homens, mas a Cristo Jesus. Que os princípios, os propósitos dessa palavra possa penetrar no teu coração de uma forma tão especial, que ela venha transformar o teu coração de pedra no coração de carne, para que você possa adorar em espírito e em verdade ao único e suficiente Deus, ao Deus vivo, ao Deus único, ao Deus santo, ao Deus todo-poderoso. Deus hoje possa fazer na sua vida algo extraordinário e te mostrar o caminho aplanado e que você possa se permitir ser conduzido pelo caminho da salvação. Jesus te ama, querido, e Ele não quer que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade. E a verdade é que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim não será condenado, mas terá vida eterna. E em João capítulo 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos crer no nome do Senhor Jesus e buscar fazer e servir o seu propósito e sermos separados, diferenciados, por amarmos a palavra do Senhor, por amarmos a presença do Senhor. E que esse seja o desejo do nosso coração, fazer tudo para que nós não nos contaminemos com as coisas do mundo, mas que no mundo nós possamos ser luz e sal, para transformar a vida daqueles que precisam ouvir da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje e que você possa encontrar no Senhor a sabedoria e a graça. Jesus te ama, quer e pode mudar a tua história. Renda-se aos seus pés. Você que ainda não o confessou como seu único e suficiente Salvador, se entregue. Busque a face do Senhor, permita que Ele entre em seu coração e faça morada em ti. E que Ele mude a tua história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de terminar, vou pedir novamente um pouquinho. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Fica na graça, fica na paz. E não se esqueça, nesse dia de hoje, seja você uma bênção.